Ho, 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 ho! E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje é Natal, 25 de dezembro, tá? E estamos aqui para falar sobre o jogador que foi contratado pelo Cruzeiro como uma espécie de presente de Natal, né? Estamos falando de Dudu, meio atacante, 32, quase 33 anos, vai completar agora em janeiro. O Cruzeiro já anunciou oficialmente a chegada aí do seu novo camisa 7, teve uma trajetória de muito sucesso pelo Palmeiras, né? Rescindiu o contrato, chegou ao Cruzeiro sem custos, né? Obviamente o salário é alto, luvas, mas sem necessidade de pagamento a algum valor ao Palmeiras, tá? E assinou por 3 temporadas, o contrato que vai até o final de 2027. A ideia desse vídeo é trazer estatísticas, lances do jogador, a trajetória detalhada de carreira, né? O Dudu, que inclusive é cria da base do Cruzeiro, então tem aí uma história ligada ao nosso clube. Mas antes da gente falar sobre isso, lembrar, né? Esse vídeo é feito com apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal 6x1. Então, se você gosta desse universo das apostinhas esportivas, dá uma prioridade por utilizar a Betfair, que é a única casa de apostas que efetivamente investe e ajuda o nosso clube, tá? Só é necessário lembrar, hein, gente, apostar sempre com responsabilidade para se divertir e só para maiores de 18 anos. Eduardo Pereira Rodrigues nasceu em 7 de janeiro de 92 na cidade de Goiânia, tá? E teve aí o seu início de trajetória como jogador no Cruzeiro, né? Ele chegou ao clube com 12 anos de idade, fez ali toda a formação, sub-15, sub-17, sub-20, jogou Copa São Paulo. A estreia do Dudu como profissional do Cruzeiro foi no dia 14 de junho de 2009 e olha quais eram os clubes envolvidos. Palmeiras e Cruzeiro, tá? Palmeiras 3, Cruzeiro 1, jogo lá no Parque Antártica, né? Posteriormente ele foi titular num jogo contra o Avaí, que o Cruzeiro venceu por 1-0, ele inclusive sofre o pênalti, que é convertido pelo Zé Carlos, depois entrou nas partidas contra Goiás, Santos e Flamengo, foi titular num jogo contra o Corinthians, fechou essa primeira temporada no profissional em 2009, com 6 partidas pelo Cruzeiro, não fez gol, também não deu assistência. O Dudu começou a temporada 2010 no Cruzeiro, mas ele não estava sendo muito aproveitado pelo Adilson Batista, tá? Tanto que no Campeonato Mineiro, por exemplo, ele fica no banco num jogo contra o Boa Esporte e é utilizado só na 11ª rodada, Democrata 3, Cruzeiro 1, lá em Valadares. O Dudu entrou ali, jogou 30 minutos no segundo tempo. Sem espaço no Cruzeiro, ele foi emprestado ao Coritiba, que na época estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele rapidamente consegue ganhar um espaço no time, até se torna titular no primeiro turno. O Coritiba conseguiu o acesso para a Série A, foi inclusive campeão, então o Dudu tem esse título aí no seu currículo, né? Campeão da Série B pelo Coritiba. Ele jogou 21 vezes pelo Coxa, 13 como titular, 8 vezes vindo do banco, não fez gol nem deu assistência. Em 2011 o Dudu voltou ao Cruzeiro, que na época era treinado pelo Cuca, e aparentemente agradou na pré-temporada, tá? Tanto que no dia 30 de janeiro, né, ele teve oportunidade de entrar faltando 10 minutos num jogo contra a Caldense e fez o seu primeiro gol como profissional, inclusive. Seu segundo gol pelo Cruzeiro foi marcado no dia 1º de maio de 2011, Cruzeiro 5, América de Teófilo Otoni 1. O Dudu jogou muita bola nessa partida, inclusive, criando boas oportunidades, e o gol dele saiu de uma tabela, né, cuja assistência é de Ernesto Farias. O Dudu participa da primeira partida da final do Campeonato Mineiro, a gente perde por 2-1 pro Atlético, mas na volta ganhamos por 2-0, o Dudu estava no banco, então o primeiro título do Dudu pelo Cruzeiro, né, foi o Campeonato Mineiro de 2011. Começa o Campeonato Brasileiro, o Dudu entrando no segundo tempo nas partidas contra Figueirense, Santos, América, dá inclusive uma assistência contra o Coritiba, vitória do Cruzeiro por 2-1 na Arena do Jacaré, ele dá o passe pro gol da vitória marcado pelo Montijo. E a última partida do Dudu pelo Cruzeiro foi num Cruzeiro 2, Bahia 1, no dia 17 de julho de 2011, 10ª rodada do Brasileirão. Aí o Dudu foi liberado pelo Cruzeiro para a disputa do Mundial Sub-20 lá na Colômbia, tá? E ele entrou em todos os 7 jogos do Brasil na competição, não foi titular em nenhuma oportunidade, chegou a fazer gols contra Panamá, ainda na primeira fase, Arábia Saudita nas oitavas de final e contra a Espanha, num jogaço nas quartas de final. E o Dudu foi uma peça importante da seleção brasileira, não era titular, mas era sempre um jogador que mudava o rumo das partidas, tá? O Dudu foi tão bem que ele chamou a atenção de alguns clubes europeus e acabou sendo vendido para o Dinamo de Kiev, da Ucrânia, tá? Na época o valor
de 5 milhões de euros. E nessa última temporada de Cruzeiro 2011, o Dudu jogou 18 vezes, 4 como titular, 14 vezes vindo do banco. Ele fez 2 gols e deu 2 assistências. E lá na Ucrânia o Dudu teve dificuldade no início, algo que já era imaginável, né? Mas o Dinamo de Kiev tinha atacantes muito bons na época, tá? Tinha, por exemplo, Andriy Shevchenko, né, que tinha retornado ao clube. Ele fez a sua estreia pelo clube em 11 de setembro de 2011, numa vitória por 3-1 sobre o Mariupol, que ele entrou no segundo tempo, mas aí só foi ter uma chance de jogar mais de um mês depois, que ele entrou alguns minutos contra o Besiktas, num jogo aí da Liga Europa. Então a primeira temporada de Dudu foi de 5 partidas e 1 gol no Dinamo de Kiev. O único gol marcado foi na partida que ele foi titular. Todas as outras 4 ele veio do banco. Para a temporada 2012 e 2013 as coisas não mudaram muito, tá? O Dudu teve algumas chances como titular, mas na maior parte do tempo ficava realmente no banco de reservas. E nessa segunda temporada de Ucrânia, então, o Dudu jogou 15 partidas, marcou 1 gol, não deu assistência. Ele foi titular em 11 partidas, veio do banco 4 vezes. A temporada 2013 e 14 estava indo na mesma toada, né? Isso no segundo semestre ali de 2013. O Dudu jogou 11 partidas pelo Dinamo. Aí apareceu uma proposta do Grêmio, disposto a contar com o jogador por empréstimo na temporada de 2014, tá? O Dudu, sem grande dificuldade, aceitou, né? Definitivamente não estava feliz na Ucrânia, tinha jogado muito pouco. E mostra nessa temporada ser um jogador fisicamente muito disponível, tá? Tanto que o Dudu joga 55 vezes na temporada pelo Grêmio, marcando 8 gols e dando 5 assistências. E após esse destaque no Grêmio, houve uma grande novela pela contratação do Dudu, quem conseguiria ficar com o jogador. O Corinthians estava no páreo, o São Paulo também, o Grêmio queria, mas meio que não tinha grana. Acabou sendo uma demonstração de força no mercado, né? O Palmeiras ter conseguido dar um chapéu nos seus rivais para contratar o Dudu, que na época por um valor de aproximadamente 3 milhões de euros. E o Dudu já chegou ao Palmeiras dando uma resposta muito positiva no primeiro ano. Foram 55 jogos pelo Palmeiras, mesmo número que ele tinha realizado no Grêmio, mas com 16 gols e 14 assistências. Na primeira temporada o cara já teve 30 participações em gol e brilhando em momentos decisivos, especialmente na Copa do Brasil, né? O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, decisão contra o Santos, e na grande final lá no Allianz Parque, o Palmeiras ganhou por 2-1. O Dudu fez os 2 gols do Palmeiras. A conquista foi sacramentada nas penalidades, e se ele saiu de 2015 com moral, ganhou ainda mais em 2016. Os números até foram um pouquinho abaixo, tá? O Dudu jogou 51 partidas, marcou 9 gols e deu 12 assistências. O Palmeiras foi campeão brasileiro em 2016, o Dudu inclusive eleito, né, para um dos melhores jogadores do campeonato, né, aquela premiação da Bola de Prata. Inclusive o Dudu ganhou 5 vezes, tá? O prêmio Bola de Prata aí, como um dos melhores 11 jogadores do Brasileirão. Ele esteve na seleção em 2016, 17, 18, 19 e 2022, tá? Só adiantando aí que é uma premiação recorrente para esse atleta. E 2018, que a gente vai falar daqui a pouco, ele foi também o Bola de Ouro, né? Eleito aí o melhor jogador do Brasileirão daquela edição. 2017 foi um ano em que o Palmeiras não conquistou grandes títulos, mas o Dudu teve mais uma vez um desempenho muito bom. Foram 51 jogos na temporada, com 16 gols marcados e 11 assistências. E aí, em 2018, o Palmeiras volta a conquistar grandes títulos. O Dudu fez 64 jogos nessa temporada 2018, marcando 14 gols e dando ainda 18 assistências, tá? 32 participações em gol em 64 jogos, ou seja, a cada 2 jogos o Dudu ou fazia um gol ou dava uma assistência. O Palmeiras caiu na semifinal da Copa do Brasil para o Cruzeiro, algo que nos deixou muito feliz, e caiu também nas semifinais da Libertadores contra o Boca Juniors, tá? Mas no Brasileirão o Palmeiras foi campeão mais uma vez. Esse era o time do Filipão. Na temporada 2019 o Palmeiras voltou a não ganhar grandes títulos, né? O Flamengo monopolizou as atenções naquela temporada com o time do Jorge Jesus, e o Dudu manteve aí um desempenho muito bom, tá? 64 jogos mais uma vez, dessa vez marcando 13 gols e dando 17 assistências. E na temporada 2020 a trajetória de Dudu e Palmeiras tem uma quebra, tá? Ele começa o ano jogando no Clube Paulista, faz 10 jogos pelo Palmeiras com 2 gols e 2 assistências. Foi o ano da pandemia, teve a pausa no futebol, em dado momento o Dudu recebeu uma acusação de violência doméstica também, posteriormente ele foi inocentado das acusações, e no frigir dos ovos o Palmeiras achou uma negociação, né? Apareceu uma proposta do
Al Duhail do Catar pelo Dudu, e eles pagaram um impressionante valor de 7 milhões de euros pelo empréstimo do Dudu por uma temporada, tá? E assim o Dudu foi jogar então no Al Duhail do Catar, fez uma temporada muito boa. Vale pontuar que em 2020 o Palmeiras foi campeão paulista e também foi campeão da Libertadores. O Dudu chegou a jogar partidas no início da competição, mas na reta final, né, nas semifinais, nas decisões, ele não estava mais, ele já estava lá no Catar. Entre setembro de 2020 e maio de 2021, o Dudu joga então no Al Duhail do Catar, ele faz um total de 36 partidas, com 15 gols e 16 assistências. Eu acho que ele jogou uma bolinha lá. O Dudu voltou meio devagar, viu, gente? Esse início dele demorou um pouquinho a pegar no tranco, não foi aí uma grande temporada. E em 2021 ele jogou pelo Palmeiras 28 partidas, marcando 4 gols e dando 2 assistências. Foi a temporada mais discreta dele, mas o Palmeiras foi campeão da Libertadores e o Dudu foi decisivo, tá? Porque ele marcou nas quartas de final contra o São Paulo, um dos gols da vitória por 3-0. Na semifinal contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras perdia por 1-0 e o Dudu fez o gol do empate, né? Que deu a classificação do Palmeiras para a decisão, inclusive com passe de Gabriel Veron. Obrigado, Dudu, por isso. E na decisão ele foi titular contra o Flamengo, saiu no segundo tempo, mas fica esse detalhe relevante, né? Que mesmo na temporada que o Dudu não esteve tão bem assim no Palmeiras, estava retomando um ritmo competitivo, ele conseguiu ser decisivo nos momentos que o time mais precisava. Na temporada 2022, o Dudu volta a jogar no seu mais alto nível pelo Palmeiras. Ele que na maior parte da trajetória foi um ponta esquerda, dessa vez acabou se consolidando na ponta direita do time do Abel, funcionou bem. Só é interessante destacar que em anos anteriores, dificilmente o Dudu saía de campo, né? Ele normalmente era o titular, e com o Abel Ferreira a gente vê que houve ali uma mudança, teve até alguma controvérsia por isso. Ele sempre era substituído dos jogos, às vezes ficava no banco, o jogador não parecia aceitar muito bem essa condição. Então a relação dele com o Abel Ferreira nunca foi excelente. Mas o Dudu jogou 68 vezes na temporada 2022, marcou 11 gols e deu 14 assistências. E pegando dados apenas do Campeonato Brasileiro, ele jogou as 38 rodadas, foi titular em 36 delas, marcou aí 7 gols, deu 8 assistências. Detalhe, ele desperdiçou 6 chances claras de gol, criou 7 chances claras para os companheiros, acerto de passe na casa de 79%, 21% de acerto nos cruzamentos. O Dudu não é um jogador de muitas recuperações de bola, né, de muitos desarmes, ganhou em média 50% das disputas de bola que esteve envolvido. E quando a gente analisa o perfil do jogador, até mesmo na questão física, né, o Dudu, apesar de franzino, de baixinho, é um jogador que costuma ganhar muito duelo. Vale destacar que em 2022 o Palmeiras ganha também o Campeonato Paulista, né, no primeiro semestre, posteriormente ganha o Campeonato Brasileiro e o Dudu mais uma vez eleito aí como um dos melhores 11 jogadores da competição, bola de prata pela 5ª vez. E esse foi o ano que o Dudu mais jogou na carreira, né? 68 vezes na temporada, considerando também a disputa lá do Mundial de Clubes. Realmente um jogador que estava muito disponível. Para a temporada 2023, o Dudu começa mais uma vez como titular. E eu lembro que houve até uma certa polêmica, porque o Dudu não estava fazendo gol, tá? Ele só foi marcar um gol pelo Palmeiras nessa temporada 2023 na 22ª rodada, que foi já no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ganha o Paulistão, o Dudu titular em todos os jogos possíveis e imagináveis, até dá aí 4 assistências nesse início de ano, mas gol mesmo ele não estava fazendo. Seguiu como titular do time, marcou gol inclusive contra o Atlético Mineiro, fez também gol contra o Flamengo, estava jogando regularmente todas as partidas aí do Brasileiro e da Libertadores, até o dia 27 de agosto, quando o Palmeiras venceu o Vasco por 1-0 no Allianz Parque, mas o Dudu teve uma torção no joelho ali, sozinho inclusive, acabou rompendo os ligamentos aí do joelho, ficou muito tempo parado. E nessa temporada 2023 ele tinha 42 jogos, com 3 gols e 7 assistências. O detalhe é que, olhando as estatísticas dele no Campeonato Brasileiro apenas, tá? O Dudu tinha 14 jogos na competição, 3 gols e 3 assistências. Ele estava com números até melhores do que na temporada anterior. Questão de acerto de cruzamentos, de disputas ganhas, ele estava com a média de 64% de ganhos aí nas disputas de bola,
tava num momento bom, né? Assim, após um campeonato paulista meia boca, o Dudu tava numa crescente quando sofreu a lesão. O Dudu só voltou aos campos no dia 23 de junho agora de 2024, tá? Ele entrou ali 15 minutinhos no jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, né? Então ele ficou aproximadamente 10 meses sem jogar. Teve apenas 4 jogos como titular nessa temporada. Foi titular contra o Cruzeiro, contra o Fluminense, contra o Internacional e contra o Bahia. Fechando a temporada 2024 com 19 partidas pelo Palmeiras. Não fez nenhum gol, não deu assistência. Pegando apenas dados aí do Campeonato Brasileiro, tá? 18 jogos, 4 deles como titular. Ele perdeu uma chance clara de gol. Sofreu um pênalti, inclusive, contra o Atlético Mineiro, né? Que resultou em gol de vitória pro Palmeiras. 75% de acerto nos passes, 17% de acerto nos cruzamentos, um pouquinho abaixo. Ganhou um total de 55% das disputas de bola que esteve inserido e esteve envolvido em muita controvérsia, né? No meio do ano teve toda aquela situação do Dudu ter pedido para ser negociado com o Cruzeiro, depois a situação com torcida organizada, algo que não ficou muito bem explicado. O jogador, inclusive, prometeu explicar isso na sua entrevista de apresentação, que vai ser em janeiro. Como eu falei em outras oportunidades, acho que é uma contratação extremamente arriscada, porque o Dudu não vem jogando bem no Palmeiras, tá? E é um jogador que o Cruzeiro está apostando alto, afinal o salário dele é muito considerável, para recuperar um jogador na parte física, na parte técnica. É fato que ele jogou muito pouco lá no Palmeiras, não havia uma boa vontade muito grande nem da Leila, né, que inclusive tentou expulsar o jogador do clube, mas do próprio Abel Ferreira, técnico também, nunca foi a melhor relação do mundo. E o elenco do Palmeiras é muito bom, né, tem muita gente boa ali, tem Estevão e Felipe Anderson, por exemplo, que eram titulares aí na maior parte do tempo com o técnico nessa temporada, então não tinha tanto espaço pro Dudu. O Palmeiras visivelmente não contava mais com o jogador, queria se livrar do salário dele, né, por isso chegou a um acordo para a rescisão do contrato. Acho que 3 anos de contrato pro Dudu é muito, tá? Eu acho que se fosse um contrato aí de 2 anos, talvez com uma opção do clube para renovar por um terceiro, seria mais razoável. Salário é muito alto mesmo, o Dudu é um jogador que tem um currículo vencedor, muitos títulos na carreira, né? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Ele ganhou basicamente tudo que é possível ganhar aqui no futebol brasileiro. E o grande ponto que me deixa com o pé atrás nessa questão não é a qualidade técnica do Dudu. Que ele tem qualidade técnica é óbvio que tem. É a capacidade que o corpo dele vai ter ou não de fazer valer essa qualidade técnica de novo. Porque quantos jogadores a gente já viu que tem muita técnica, mas não conseguem jogar nesse ritmo mais competitivo. Então é claro que uma pré-temporada faz diferença, ritmo faz diferença, e aqui no Cruzeiro acho que ele vai ter um ambiente favorável para isso, né? A gente vê que a maior parte da resistência que havia com relação à contratação dele já está sendo superada com o tempo, né? Até porque houve ali aquela situação do Dudu, voltou atrás com a palavra, não vai mais pro Cruzeiro. Mas nos últimos meses essa questão foi se atenuando, né? As partes se aproximando, e aí já rola uma agenda positiva também por parte da imprensa. Tá vindo mais barato e tudo mais. Ele quer muito vir pro Cruzeiro. A gente sabe que teve aí a oferta do Santos, né? Que até pagaria mais que o Cruzeiro, mas o jogador resolveu manter a sua palavra e assinar com o clube. Então, gente, o negócio é o seguinte, o Dudu é jogador do Cruzeiro, ponto. A partir de agora a gente torce como nunca para que ele volte a ser aquele grande jogador do auge do Palmeiras. Se o Dudu jogar, eu falei algo parecido sobre o Gabigol, mas se ele jogar, sei lá, 60%, 70% do que jogou no auge, ele vai ser titular absoluto e vai ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, ponto. O Dudu tem muita qualidade técnica. Pode ser ponta esquerda, pode ser ponta direita, isso é algo facilitador para o Fernando Diniz, né? Espero que a relação deles seja boa também. A gente sabe que o Dudu não é o jogador mais fácil do mundo. Tava muito bem desenhado que o Dudu viria a ser jogador do Cruzeiro, né? Desde que houve um insucesso na transferência do meio do ano, já ficou na cara que isso ia rolar e agora foi oficializado. Dudu que chegou com como uma espécie aí de presente de Natal para a torcida, e tomara que dê o presente mesmo, né? Com gols, com assistências, com boas atuações. Ele chegou prometendo aí muita vontade e tudo mais, e é um jogador que, tirando essa última lesão do Palmeiras, ele é muito fominha, né? Ele quer sempre jogar, tá sempre disponível, se cuida muito no extracampo, pelo que a gente tem de informação também. Então, assim, acho uma aposta cara, o custo-benefício muito alto, agora é torcer, tá? Não é uma aposta que eu teria feito, mas já que veio, irmão, que se recupere, que brilhe muito com a camisa do Cruzeiro, porque a gente precisa dele, tá, gente? O Dudu chega
para ser protagonista desse time do Cruzeiro. A gente não vai buscar jogadores melhores que ele, tá? Então a gente precisa que o Dudu vingue demais. Essa é a minha opinião sobre o Dudu e eu gostaria que você deixasse aí nos comentários o que acha do jogador, pelo currículo, pelo histórico de carreira, os lances que vocês viram também, se acham que foi ou não uma boa contratação do Cruzeiro, tá? Não esquece também de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. 25 de dezembro, Feliz Natal a todos, muito obrigado aí pela companhia durante mais essa temporada. Seguiremos todos os dias aqui com conteúdo no canal 6x1, tá? Amanhã a gente volta com a rotina de lives, né? E enfim, vamos nessa aí, live, vídeo gravado, todo dia tem coisa aqui no 6x1, tá bom? Então Feliz Natal a todos, aproveitem bem a data aí com seus familiares e colhem que amanhã estamos aqui conversando mais sobre Cruzeiro com as novidades. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Feliz Natal!